Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wellington. Graça e paz seja multiplicada sobre a vida de todos nós. Estamos iniciando aqui o nosso estudo da teologia bíblica, começando pelas suas definições, pela classificação do que é uma teologia bíblica, sua natureza. Nós vamos agora, ao longo desses vídeos, estar estudando essa tão importante disciplina. Então nós temos previsto estudar a teologia bíblica 1 e 2, e dentro da teologia bíblica 1, nós temos como a importância da teologia bíblica como um todo, né? Não só para a teologia bíblica, mas falando de importância da teologia bíblica, o estudo da teologia bíblica na perspectiva do padrão de continuidade é fundamental para aqueles que almejam conhecer o caráter progressivo da revelação de Deus na história, interpretar adequadamente a escritura do Antigo e do Novo Testamento e prosseguir no campo de estudo denominado teologia sistemática. Quando a gente fala o estudo da teologia na perspectiva do padrão de continuidade, é que quando a gente, que o nosso curso ele adota a posição reformada, né, via de reformada, não são somente os reformados que adotam essa posição, mas é a mais comum no segmento da teologia reformada, do padrão de continuidade nas escrituras. O que quer dizer isso? Nós não partimos do pressuposto de uma revelação em dispensações, mas nós entendemos que há uma única revelação progressiva com grandes porções, sendo de maneira geral continuada. Então o que a gente entende é que a revelação de Deus iniciada no livro do Gênesis, ela prossegue ao longo das escrituras, recebendo cores, detalhamento, né, sendo redimensionada, mas ela é uma cadeia contínua e progressiva que desemboca no Novo Testamento. Né? Diferente de algumas perspectivas que entende dispensações, dispensação da lei, dispensação da graça, assim de maneira geral, onde há um trato de Deus com o povo no Antigo Testamento e depois há um trato de Deus começando do zero com o povo no Novo Testamento. Nós vamos estar estudando ao longo da disciplina, especialmente nessa perspectiva de continuidade, mas isso não vai nos impedir de conhecermos um pouco mais da outra perspectiva, que considera uma descontinuidade. E dentro da ementa da Teologia Bíblica 1, essencialmente o nosso objetivo é identificar os departamentos da teologia, compreender a natureza da teologia bíblica e compreender a natureza da teologia bíblica da aliança. Porque nós vamos estudar a teologia bíblica na perspectiva da aliança. Nós vamos estudar a teologia bíblica chamada teologia pactual ou aliancista. Né? Como eu já apresentei a vocês, nessa fase especialmente da teologia bíblica 1, vamos estar utilizando como o nosso livro texto o Cristo dos Pactos, do Palmer Robertson, que vai tratar de capa a capa sobre as alianças, né? E juntamente com esse livro dele, nós temos um substrato, digamos assim, né, desse livro, que traz alguns ingredientes a mais, que é o livro chamado Alianças, também do Palmer Robertson. Então, por isso desse nosso objetivo de conhecer a natureza da teologia bíblica e compreensão da natureza da teologia bíblica da aliança. A partir de então, o conteúdo da nossa disciplina está basicamente dividido da seguinte forma: aspectos introdutórios, onde nós vamos estar estudando panorâmica e rapidamente os 4 departamentos da teologia, depois conceituação e caracterização, né, da teologia bíblica e as diferentes abordagens da teologia bíblica. É importante que nós saibamos que nós vamos estar abordando a teologia bíblica pela perspectiva dos pactos ou aliança. Todavia, você pode, por exemplo, usar o plano da promessa de Deus, como o Walter Kaiser Jr. utiliza,
que também é uma perspectiva continuada, partindo da promessa de Deus feita lá no livro do Gênesis, sendo consumada em Apocalipse, né? E em alguns momentos essas duas abordagens, elas têm aspectos muito parecidos, né? Às vezes parece até que estamos falando da mesma coisa com designação diferente. E tendo conhecido essas abordagens diferentes da teologia bíblica, nós vamos estar entrando especificamente nas alianças divinas. Alianças divinas, essencialmente na perspectiva do Palmer Robertson, né? Aí nós vamos estar estudando a natureza das alianças, a extensão dessas alianças, a unidade que há entre essas alianças, né? Então, para a gente pensar a aliança da criação, a aliança do começo, da preservação, da promessa, da lei, do reino e da consumação, o que há de unidade, o que há de diversidade, qual é a extensão dessas alianças. Também vamos pensar em um dado momento e refletir acerca do contraponto aliança e dispensacionalismo, né? Que é uma breve comparação entre uma e outra perspectiva, né? Para que vocês tenham em mente, nós vamos trabalhar não só com os vídeos, mas nós vamos estar entremeando com o estudo de artigos e textos, né? Não só do Cristo dos Pactos, mas também vamos estar usando alguns textos do Teologia Bíblica do Antigo e Novo Testamento, do Gerardo Voz. Esse é um livraço, meus irmãos. Eu comprei a segunda edição e vale muito a pena. Não é muito barato porque é livro da cultura cristã, o preço dela não é de cultura cristã, né? O preço dela é pesado, é salgado. Mas é um livro que é indispensável, né? A gente precisa ter um livro de teologia bíblica do Antigo e Novo Testamento. Pode ser esse, que é a primeira recomendação. Pode ser o plano da promessa de Deus, né? Segunda recomendação. E, enfim, e tem outros livros, né? Esses não são os únicos, mas o que eu conheço um pouco são esses dois livros, então são os que eu recomendo. Seguindo, então nós vamos estudar a natureza das alianças, né, quanto à sua extensão, unidade e diversidade, a sua comparação com a visão dispensacionalista, a aliança do começo com Adão, a aliança da preservação com Noé, da promessa com Abraão, da lei com Moisés, do reino com Davi e a consumação em Cristo Jesus, o nosso Senhor.